como é que nasceu a ideia do Pode Crer? O Bispo, isso foi interessante, porque assim, a era da internet, ela começou a vir. E a gente começou dentro da igreja a fazer pelo Facebook, né? Porque o Facebook foi o primeiro a fazer live, essas coisas, né, na igreja. E a gente virava, não tinha câmeras, nada, virava a câmera do notebook, do notebook para a igreja, e ali você captava a imagem da igreja e projetava ela no telão da igreja. É coisa, né, para fazer uma coisa diferente. E aí as coisas foram indo, a gente abriu um canal no YouTube, vamos abrir um canal no YouTube, mas esse canal foi ficando sem intenção nenhuma. O tempo foi passando, veio a questão da pandemia, que foi, eu acho que ali despertou muita gente. A pandemia despertou muitas pessoas. E aí a gente começou a fazer uns vídeos para a igreja. Só que nisso eu já tinha uma intenção de fazer vídeos para colocar no canal, tipo sentar uma leitura bíblica, alguma coisa. Às vezes eu sentava na frente do computador, na live do Facebook, e fazia aquela live só do áudio. Sim. Então ali eu ia conversando e soltava louvores, não é como fosse uma rádio pelo Facebook. Eu ficava falando só pelo áudio e soltava o louvor no celular que captava no notebook, e as pessoas iam pedindo louvor e eu comunicando com elas. Aí quando foi um dia, numa dessas lives, a gente começou a fazer da pandemia, eu sentei com o Renildo, que hoje é o responsável pelo podcast, e falei assim para ele: Renildo, eu queria mexer no canal da igreja, eu queria colocar vídeos, movimentar esse canal, sentar e fazer vídeos aqui na sala, eu tinha minha salinha pastoral, e a gente lançar no canal, você me ajuda? Ele falou: vambora, pastor, vambora, vamos ver o que a gente pode fazer. E a gente sentou, primeiro no celular dele, né? A gente começou a gravar no celular. Depois ele trouxe uma câmera que ele tinha, a GoPro, né? Aquela que coloca no capacete, que ficava aquela imagem gigantesca, né? Que você pegava tudo. Um microfone lapela, e a gente começou a fazer aqueles vídeos, foi ficando legal. Aí eu falei para ele assim: Renildo, eu tenho vontade de sentar com um pastor e conversar. Pastor, sinceramente, nem sabia direito o que era podcast. Não tinha muito envolvimento com essas coisas. Então eu falei para ele sentar e conversar com o pastor e fazer um vídeo numa conversa. Aí ele falou para mim, tipo um podcast. Eu falei, pode ser. Aí ele falou: então tá bom, deixa que eu vou correr atrás. E o Renildo começou a correr atrás, começou a ver como que funcionava, o que era necessário, como que ele poderia montar um estúdio. E aí ele foi pesquisar, porque Renildo não é a área dele. Ele mexe com telefone, mas ele conserta telefone. Ele é técnico em manutenção e reparo de placas de telefone. Então, assim, e ele foi despertando esse interesse junto comigo. Ou seja, eu liberei a voz e ele trouxe, né, materializou aquilo que eu falei. Ele começou a estudar sobre mídia, câmeras, tudo. E aí foi nascendo o podcast, dando forma ao podcast. Glória a Deus, que tá no canal da igreja hoje, né? Como é o nome do canal certinho? É a Igreja Cristo é Resposta no YouTube? Não, Deus é Resposta. Deus é Resposta. Deus é Resposta. Deus é Resposta. No YouTube, a Igreja Deus é Resposta. No Instagram, Idera Igreja. Hoje a gente fez um @, né, para você acessar, que é @Idera Igreja. Quando você digita, vai nos dois. Você consegue acessar. Legal. E a gente deu essa vida ao podcast, né? Ele não foi fácil, como a gente estava falando, gerou um custo. E eu vou. Eu ia perguntar se é barato. Não. Aparentemente, assim, Bispo, o senhor sabe, né? O senhor sabe, assim, quem chega lá, o senhor conheceu o estúdio. Hoje a gente melhorou muito lá também. As pessoas, poxa, cara, eu quero isso pra mim, eu quero. Mas só que quando vai ver uma realidade é totalmente diferente. E eu quero expor algo aqui também. Não pedir permissão para ele, mas assim, tudo que está dentro do podcast, daquela sala que o senhor conheceu, tudo que está ali, câmera, mesas, cabo, desde a lâmpada que está lá dentro, foi tudo o Renildo que abençoou. Então não tem R$1 da igreja ali. Por incrível que pareça. Glória então, a Deus, assim, né? eu gosto de falar isso porque é que nem eu falei para ele. Eu falei, cara, quem me vê falando, né, ver ali no podcast, a gente acaba levando a fama, né? Mas eu não quero isso para mim, não. Eu quero dividir porque ele é um dos maiores responsáveis por tudo que acontece ali. Vai colher, né? Sim. Vai colher. Eu tive esse pensamento quando a gente fez o Confé, porque colocar o meu nome, antigamente eu fazia uma live e chamava Café com o Bispo Júnior, né? E eu trazia um amigo, tomava um café e conversava.
Só que eu falei, meu, isso aí tem muito eu. Tem muito meu nome aí, tá indo muito a minha imagem. E não é isso que eu quero desvincular, eu confio. Eu tava conversando hoje com o Isaac. Falei, Isaac, se prepara, porque um dia que eu não for fazer entrevista, tu vai sentar aqui e entrevistar a pessoa, o convidado, né? É mais o Confé, ele tem ali uma relevância a mais do que o apresentador em si, né? Então toda a equipe, né? Todo mundo já conhece os meninos já, o Cauã, o Isaac, às vezes o pessoal sabe mais quem é eles. E isso é uma coisa boa, né? Ter essa colaboração. Então, se alguém quiser saber como que é um podcast, vai ter que perguntar pro Renildo, né? Renildo. Pro Renildo, ele vai ver que não é brincadeira. Eu tenho uma equipe boa, modéstia à parte, com todo respeito aos meninos que o senhor tem, que também são profissional, e isso a gente vê pela qualidade dos vídeos. Mas eu tenho uma equipe boa, eu também queria estender isso à vida da missionária Priscila, que hoje também é uma pessoa que nos auxilia muito, não tem muito tempo, porque tá correndo atrás da vida dela, né? Curso, essas coisas. Minha filha também, que auxilia muito a Tainara. Então, esses três é o que fazem funcionar, né? Por trás das câmeras são eles. Eu falo para eles, cara, eu só sou uma voz, é vocês que dão procedimento aí ao podcast. Então, é assim, eu acho, eles não sabem que eu não fico falando muito para eles não ficar muito se achando, né? Mas eu acho da hora quando eu vejo a movimentação deles. O trabalho deles, isso, porque né? assim, tanto no podcast quanto na igreja, eles fazem parte da mídia. E eu vejo o movimento de um pra cá, outro pra lá, e tira foto, e não sei o que, e manda pro outro, o outro edita e manda pro outro, o outro faz capa, e aí vai, e não sei o que, e aí a gente vê as coisas acontecendo. Isso é muito prazeroso. Então, eu sou grato a Deus pela vida dessa equipe aí. Glória a Deus, aqui também é bem parecido com isso. Nada funciona sozinho, né? Não.